Meus amados, eu quero mais uma vez saudá-los com a paz do Senhor. Graças a Deus, nós estamos na presença do Senhor e eu quero convidá-los para uma leitura na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo número 5, e o versículo número 18, que nós lemos assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo escreve aos Efésios, e aqui ele pede que eles não se embriaguem com vinho, mas que eles fossem cheios do Espírito Santo. No original da Bíblia, do Novo Testamento, no grego, a ideia é se deixar dominar pelo Espírito Santo. Então, Paulo estava pedindo aos irmãos de Éfeso que eles não resistissem à ação do Espírito Santo na vida deles, que eles se deixassem dominar pelo Espírito. Por quê? Porque na embriaguez, a contenda, ela teria espaço na vida daqueles irmãos. E como o vinho lá era algo cultural, lá vinha como se fosse um cafezinho para nós aqui. Então, eles deveriam dar lugar a Deus na vida deles. Daí ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, ou se deixar dominar pelo Espírito Santo, é justamente permitir que ele trabalhe na nossa vida, na vida do crente, para produzir o seu fruto, ou seja, para moldar, formar o caráter de Cristo na vida do crente. E nessa noite nós vamos ver como que o Espírito Santo ele agiu na vida de alguns homens de Deus das Escrituras, e nós vamos perceber que eles eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Mas, no entanto, como eles se deixaram moldar pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, através da palavra de Deus, através da oração que eles falavam com Deus, e através das circunstâncias nas suas vidas, eles tiveram o seu comportamento mudado, transformado de uma maneira maravilhosa. Então, o nosso assunto nessa noite é este. Nós vamos acompanhar hoje como é que na vida de Paulo, Pedro, Jó e na vida do apóstolo João, como que o Espírito Santo ele trabalhou. Amém? Antes de tudo, eu quero que você entenda que o ser humano, nós seres humanos, nós temos algo que se chama personalidade. Personalidade é o conjunto das características marcantes de uma pessoa. A personalidade ela tem vários aspectos que são considerados como parte integrante da pessoa e que influenciam as atitudes de cada pessoa.
Então você tem a tua personalidade, eu tenho a minha personalidade, cada um tem a sua personalidade. Nós não podemos mudar a personalidade da pessoa. Mudar a personalidade seria mudar a pessoa. Na realidade, seria escravizar a pessoa. Então, a personalidade, ela faz da pessoa um ser pessoal, uma pessoa mesmo, tá? Além da personalidade, nós temos o caráter. Caráter é o conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral, é a firmeza e coerência de atitudes. Os seus valores e firmeza moral definem a coerência das suas ações, do seu procedimento e comportamento. Então, o caráter são aquelas características, é o conjunto que faz a pessoa ter um tipo de comportamento. Então, durante a sua vida, os exemplos em casa e etc, tal, vai se moldando o seu caráter. O caráter, ele pode ser moldado, não é? É isso que o Espírito Santo faz. Ele trabalha de tal maneira para que o nosso caráter ele seja cada vez mais moldado ao caráter de Cristo. Você entende? Então a personalidade é as características de uma pessoa. O caráter é o conjunto de atitudes, né, que demonstra se o seu caráter é bom ou é ruim. E finalmente, nós temos o quê? Nós temos o temperamento. E o que é temperamento? Temperamento é o conjunto de tendências e características que determinam o comportamento dos indivíduos. E a maioria concorda que o temperamento é algo inato, né? Então você tem as tuas características, que é a tua personalidade, você tem o teu caráter, que envolve valores, atitudes, e você tem o seu temperamento, o teu jeito, que você nasce com o seu temperamento. Nós temos, de uma maneira geral, 4 tipos de temperamento. Nós temos o temperamento colérico, é aquela pessoa que ela é prática, ela é líder, ela é até impaciente, às vezes intolerante, enérgica, é o colérico. Nós temos um grupo de pessoas que são melancólicos, é aquela pessoa mais tímida, que prefere mais a solidão, uma pessoa voltada para dentro de si mesma, pessoas que normalmente escondem os seus sentimentos, é o melancólico. Nós temos o sanguíneo, que é aquela pessoa extrovertida, normalmente gesticula muito quando fala, otimista, normalmente exagera no falar, é impulsiva. E nós temos o temperamento fleumático, que é uma pessoa mais observadora, mais paciente, rotineira, normalmente até indeciso, né? Uma pessoa é mais resistente às críticas, etc. Então, o ser humano é exatamente isso aí. Então, esses homens da Bíblia, eles eram como nós. Cada um tem o seu temperamento. O apóstolo Paulo, a gente percebe pelos seus escritos, um líder, um prático, às vezes até enérgico, impaciente, né? Quando você olha para um apóstolo Pedro, você vê um sanguíneo, aquele que fala, que toma frente, que é mais extrovertido. Quando você olha para um Abraão,
aquele aspecto calmo, mais voltado para si mesmo, né? Então, esses homens, eles eram seres humanos como nós. Mas um dia, eles receberam o Espírito Santo nas suas vidas. E aí o Espírito Santo foi moldando, foi trabalhando na vida deles, e esses temperamentos que todos têm humanamente, né, do geral, eles foram sendo moldados, eles foram sendo trabalhados pelo poder do Espírito Santo. Então é por isso que quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos perceber que esses homens, eles mudaram, né? Esses homens mudaram. Então, vamos começar pelo apóstolo Paulo. Abra a tua Bíblia rapidamente aí. Vamos ver como era Paulo, o seu temperamento, até as suas atitudes, antes que o Espírito Santo fosse trabalhando na sua vida. Na segunda carta do apóstolo Paulo, eu vou ler aqui com você, você me acompanha aí, nós vamos ler um pouquinho hoje, tá? No capítulo 11 e o verso número 5, observe, Paulo está falando à igreja de Corinto e defendendo a sua autoridade apostólica. Olha o que ele vai dizer no verso 11. Ele diz assim, no versículo 5 do capítulo 11, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Você viu? Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Observe que Paulo, ele está numa fase da sua vida. Ele diz, eu penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Observe que Paulo, ele está defendendo a sua autoridade apostólica e ele se vê como uma pessoa que não foi nada inferior aos mais excelentes apóstolos. Bem, no capítulo 12, o verso 7, nós lemos assim, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Olha, você viu? Para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Observe que primeiro ele diz que ele, em nada, ele foi inferior aos mais excelentes apóstolos. Aqui, ele declara aqui, ele dá o seu testemunho de que Deus permitiu um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações. Sabe o que significa isso? É que Paulo, o próprio temperamento dele, tinha uma tendência de sobressair-se, de ser um pouco mais alto. Então, quando ele entrega a vida para Jesus, no caminho de Damasco, Deus começa a trabalhar. Então você vê ele dizendo que em nada ele foi inferior, quer dizer, ele está pensando em coisa grande, do que os mais excelentes apóstolos. Aqui ele confessa que Deus permite o mensageiro do diabo para esbofeteá-lo, para que ele não se exaltasse. Por quê? Porque Deus conhece o coração de Paulo. Você está entendendo? Paulo, ele tem que ser trabalhado pelo Espírito Santo, não é? Ele tem que ser quebrantado, ele tem que ser mais humilde. Então Deus, ele vai trabalhando. No versículo número 11
do mesmo capítulo, ele diz assim: porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Você ainda está percebendo agora? Ele está dizendo assim, ó: em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. É claro que ele diz, ainda que nada sou. Então ele tinha consciência da sua dependência de Deus. Mas ele ainda estava um pouco grande, porque ele diz, em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Observe que o temperamento de Paulo ainda está um pouco latente nele. Ele ainda é o Paulo, enérgico. Ele nada foi inferior aos mais excelentes apóstolos. E aqueles irmãos deveriam reconhecer isso. Ainda que nada sou, ele diz. Mas ele ainda está um pouquinho grande. No capítulo 15, agora da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e no verso número 10, nós encontramos assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele está melhorando, a graça de Deus está comigo, mas não está bom ainda. Sabe por quê? Ele diz aqui, olha, trabalhei muito mais do que todos eles. Você deve estar entendendo que nós estamos vendo Paulo antes do trabalhar, do aperfeiçoamento do Espírito Santo. Ele ainda está um pouco grande. Ele ainda não é inferior aos mais excelentes apóstolos. Ele ainda está, o eu, né? Ainda está um pouco alto. Bem, vamos dar uma olhadinha agora no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver agora Atos dos Apóstolos, lá no capítulo número 15, o verso 36 ao versículo 41. Olha o que está escrito. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Viram? Observe que aqui, Paulo e Barnabé, eles vão para uma missão. E Barnabé sugere que levassem a Marcos, ou a João Marcos. Mas Paulo, ele não concorda. Por quê? Porque numa outra oportunidade, o João Marcos, ele estava acompanhando a Barnabé e Paulo numa missão também, mas depois ele resolveu voltar. Então Paulo achou que não seria interessante levá-lo novamente, porque ele já tinha voltado da primeira vez. E observe que o versículo diz: e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Olha aqui, houve o quê? Houve uma discussão. O Barnabé falou: não, eu acho que Marcos tem que ir conosco. Paulo: não, ele não deve ir. Ele nos abandona lá. Ele pode nos abandonar outra vez. E esse diz que me disse, não houve um acordo. Então eles se separaram. Barnabé fica com João Marcos e Paulo escolhe Silas e vai para o outro lado. Observe o que é isto. É o temperamento de Paulo.
enérgico, né? Um líder nato. E aqui ele, sabe, ele fala, não dá para ficar com o Marcos, não há um acordo, e eles acabam, né, se separando. Então, todos esses versos, os ditos de Paulo e esse trecho que eu li, mostram o quê? Mostram Paulo que está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Agora, à medida que o tempo passa, nós vamos ver que o coração de Paulo, ele vai sendo mudado, ele vai sendo moldado. E nós podemos ver isso aqui na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo. Claro, depois de alguns anos, Deus vai trabalhando, e no capítulo 1 e o verso 15 e 16, olha o que está escrito. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha, você está percebendo? Aqui ele já está menor. Ó, salvar os pecadores, dos pecadores, eu sou o principal. E olha, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Você está percebendo como Paulo ele vai diminuindo? Aqui ele já é o principal dos pecadores. Observe quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3, o verso 7 e o verso número 8. Olha o que está escrito. Ele está falando do Evangelho. Aí ele diz assim, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Olha o que ele vai falar a respeito dele mesmo agora. Olha, a mim, o mínimo de todos os santos, foi-me dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Mas observe, a mim, o mínimo de todos os santos. Viu? Observe que Paulo agora, ele já se considera o mínimo de todos os santos. Alguns anos antes, ele dizia, em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Mas aqui, ó, a mim, o mínimo de todos os santos. E segundo Timóteo, finalmente, nós podemos ver que Paulo escreve a Timóteo. Eu quero que você preste bem atenção nesse detalhe. E ele agora, ele está preso. E ele vai dizer algumas coisas a Timóteo. Olha o que ele diz. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Olha agora. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Esse Marcos é aquele que alguns anos atrás Paulo não quis que ele fosse com eles, porque ele havia desistido numa primeira viagem. Paulo não teve acordo. Mas agora ele diz assim, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. O que aconteceu? O tempo, o Espírito Santo trabalhando, o quebrantamento, o sofrimento. Paulo foi amadurecendo. O Espírito Santo foi trabalhando no coração de Paulo. Paulo foi ficando mais maduro, com maior longanimidade, com maior temperança. E aqui ele pede que Marcos venha. O Marcos, que alguns anos ele não queria.
mas agora ele pede Marcos dizendo, me é muito útil para o ministério. É claro que certamente houve um crescimento da parte de Marcos, mas é maravilhoso como que a gente vê, como que o Espírito Santo ele vai trabalhando na vida de Paulo, aquele que lá no início tinha uma tendência de ser, por todo o seu conhecimento grande, ele agora se considera o mínimo de todos os santos. Os irmãos entenderam, irmãos? Até aqui, você percebeu bem Paulo antes do trabalhar de Deus e Paulo alguns anos depois. Você está compreendendo como que Deus ele vai moldando, vai trabalhando no coração, no temperamento, na personalidade do apóstolo Paulo? Vamos ver agora um pouquinho o apóstolo Pedro. Aí eu quero te convidar aí. Hoje nós estamos lendo um pouquinho mais, porque eu estou fazendo um paralelo para que você veja como que esses homens eles foram amadurecendo passo a passo, né? Esses homens foram amadurecendo na presença de Deus. Então Lucas no capítulo 22, o verso 31 e ao 34, ouça, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Você viu aqui? Jesus fala, olha Pedro, Satanás pediu para se ir andar contigo. Por quê? Porque Pedro ele era impossível, né? Impulsivo. Ele falava muito, ele gesticulava e tal. E ele até diz aqui, ó, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Então esse era o temperamento do apóstolo Pedro. E Jesus disse, olha, eu vou te dizer uma coisa, não cantará o galo hoje antes que 3 vezes negues que me conheces. Então Pedro ainda estava no ego, né? No eu, né? Era um crente ainda imaturo, querendo resolver tudo. Veja agora Mateus, vamos dar uma olhadinha, Mateus agora no capítulo número 16, nós vamos ver Mateus, verso 16 e 17, que lemos assim, olha, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, ele diz a ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aqui você observa a revelação que Pedro recebe de Deus e diz a Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz a ele, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Agora, veja o versículo 22 e o 23, né? Alguns dias depois, olha só. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te sucederá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você viu? Era o mesmo Pedro. Ele recebe uma revelação de Deus e, de repente,
quando Jesus fala do seu sofrimento, da necessidade dele ir à cruz, Pedro toma Jesus à parte e diz: de modo nenhum, não vai sofrer não. Que isso? Tira essa ideia da cabeça. Aí o mesmo Jesus que disse a ele: Deus te revelou isto, diz para ele: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Não era que Pedro estava endemoniado, mas pelo temperamento dele, por ele ainda ser carnal, o inimigo lançou esse tipo de pensamento nele para que ele tentasse desviar Jesus do seu objetivo, que era a cruz. E Jesus repreendeu o diabo e ainda disse assim: você não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você vê? O apóstolo Pedro aqui, ele era um discípulo novo, né? Ele ainda estava aprendendo muitas coisas. Inclusive, lá no capítulo 26, o verso 33 e o 35, nós vamos ver o que é que Pedro diz a Jesus quando Jesus diz que ele será preso e os discípulos irão fugir. Olha o que Pedro responde. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Alguma vez você já disse isso? Eu nunca vou fazer isso. E você não acabou fazendo? Olha o Pedro aqui. Eu nunca me escandalizarei. E ainda disse assim: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Viu? Então esse aqui, ele é o apóstolo Pedro, né? 8, falando: não, eu vou contigo até a morte e tal, né? O Evangelho de João, ele também registra aqui uma fala do apóstolo Pedro que é digno de lermos, no capítulo 18, verso 10 e 11. Ouça: então Simão Pedro, que tinha a espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Viu? Olha aí. Então Simão Pedro, que tinha espada. Pedro participava dos estudos bíblicos com a espada do lado. E naquele momento ele tira a espada e vai resolver e fere, né? Ele fere a orelha lá, ali do soldado, e Jesus fala: não, guarda a tua espada. Esse é o momento que Deus quer assim, então tem que ser assim. Te acalma. Então este é o apóstolo Pedro. Fala, gesticula: eu vou contigo até a morte. E nesse momento dramático aqui, ele tira a espada, fere a orelha. Pedro, que tinha espada. Será que você que está me ouvindo hoje ainda tem a espada do teu lado? Ainda nos momentos difíceis você quer resolver, você, né, quer fazer, quer acontecer? O apóstolo Pedro era assim. Mas graças a Deus, o tempo vai passando. O Espírito Santo, ele vai trabalhando na vida do apóstolo Pedro. O Espírito Santo vai moldando. E depois de muitos anos, lá no capítulo 2, na primeira epístola do apóstolo Pedro, muitos anos se passaram aqui. No capítulo 2, no verso número 13, nós encontramos: ouça, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das consciências carnais que combatem contra a alma. Tá vendo? Não parece outra pessoa, mas é o mesmo Pedro. Só que aqui
mais trabalhado, mais experimentado, não é? Mais quebrantado, e pedindo para os irmãos se abster das consciências carnais, fugir das atitudes carnais. E olha o verso 19 ao 25, ó, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Olha o Pedro, viu? Dizendo que é coisa agradável sofrer justamente, se Deus assim o quer. Porque que glória será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis. Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu engano, nem na sua boca se achou, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Viu que interessante? É o mesmo Pedro, só que aqui é um Pedro quebrantado, trabalhado, um Pedro que entende, né, que é preciso suportar, ser longânimo, né? Ele que vai dizer aqui no versículo 8 do capítulo 3, ouça, e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Olha, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Você está percebendo? É o mesmo Pedro, só que é um Pedro quebrantado, é um Pedro trabalhado, não é? No capítulo 5 e no verso 6, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Olha, Pedro, ele que era afoito, queria resolver, de repente ele está dizendo aqui, ó, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Irmãos, viu? Observe como que o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida. Então, o que ele fez na vida de Paulo, o que ele fez na vida do apóstolo Pedro, não é? Ele mudou, né, a mente desses homens, né? Aquele ímpeto, ele não mudou o temperamento deles. Isso é uma coisa nata. Mas ele, pelo Espírito Santo, ele controlou o temperamento deles. Então Pedro, que era afoito tudo, o Espírito Santo conseguiu segurá-lo um pouco mais, trabalhar na vida dele. Você sabe que houve uma oportunidade que o apóstolo Paulo, ele repreendeu o apóstolo Pedro perante os irmãos. Quando Paulo chegou em Antioquia, Pedro, que estava se reunindo com os judeus, né, que eram bem radicais, depois o apóstolo Pedro ficou mais com os gentios, conversando com eles, comendo com eles. E os judeus eram muito radicais. E quando os judeus chegaram lá, Pedro, ele preferiu, alguns dizem que ele preferiu, para evitar muito choque, ele deixou os gentios um pouco de lado e ficou mais do lado dos judeus mais radicais.
E Paulo percebeu e chamou a atenção dele publicamente. Ele falou, por que você está fazendo isso? Os gentios, eles não são judeus, não é? Eles não são obrigados a guardar a lei. E por que você agora está do lado dos judeus? Isso está errado. Então foi uma repreensão pública. E Paulo diz, eu repreendi a Pedro porque ele era repreensível. Ele precisou de ter a sua atenção chamada pelo apóstolo Paulo. Aí depois de muitos anos, o apóstolo Pedro, quando se refere a Paulo, ele diz assim que muitos infiéis, eles distorciam os escritos. Aí quando ele vai falar Paulo, ele diz assim, os escritos do nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, nos quais escritos há pontos difíceis de entender. Viu? Depois de muitos anos, Pedro, sem mágoa, sem raiva, sem rancor, ele chama de o amado Paulo, ainda reconhece a chamada de Deus na vida de Paulo, dizendo que a sabedoria de Paulo era grande, que tinha coisa que ele escrevia difíceis de entender. Então, só o Espírito Santo trabalhando, ele nos livra de rancores, de mágoas, de pensamento de vingança. Por quê? Porque tudo isto é obra da carne. Então, aí a necessidade do fruto do Espírito na minha vida e na tua vida. Meu irmão, minha irmã, você pode ser melhor em Cristo. O Espírito Santo pode trabalhar na minha vida, na tua vida. Então, somente nós devemos dar lugar ao Espírito Santo. Eu ainda tenho aqui, eu fiz algumas anotações no caso de Jó e também no caso do apóstolo João. Eu não sei se você prefere que eu rapidamente aqui eu dê uma conclusão disto, ou você prefere que nós deixemos para o próximo sábado, onde eu falo com um pouco mais de tempo sobre o Jó, como Deus trabalhou na vida de Jó, e também o apóstolo João, como Deus também trabalhou de tal maneira, mudando, não é? A personalidade. Esses homens eles eram quebrantados, cheios do Espírito Santo. Eles não eram santos, como diz a Igreja Católica. Eles não eram perfeitos. Eles tinham defeitos. Mas o Espírito Santo ele vai trabalhando, trabalhando, e os defeitos ficam quase imperceptíveis. É assim que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Eu tenho defeito, você tem defeito, mas à medida que eu permito, o Espírito Santo ele vai trabalhando na minha vida e eu vou sendo quebrantado, eu vou entendendo a minha limitação, uma lágrima aqui, outra lágrima ali, uma decepção aqui, uma decepção acolá, e Deus vai mudando, e nós vamos indo até a perfeição em Cristo. Cristo é o nosso modelo. Então, eu falei hoje aqui do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, e fiz um paralelo do início do ministério de Paulo, depois de alguns anos, e também do início de apóstolo Pedro, aquele da espada, não é? Aquele que feriu a orelha lá do cidadão, e o paralelo dele, alguns anos depois, trabalhado pelo Espírito Santo. Então, o que Deus fez na vida de Paulo, Deus tem poder de fazer na minha vida e na tua vida. Então, eu vou parar agora, que meu tempo ele já passou um pouquinho. Então, no próximo sábado, se Deus quiser, nós vamos concluir. Então, no próximo sábado, nós vamos falar sobre Jó,
e vamos falar inclusive um pouquinho do seu sofrimento e vamos ver ele depois daquela provação, né, que ele enfrentou, e também vamos ver um pouco da personalidade do apóstolo João e o caminhar com Jesus no que resultou, para nós fecharmos essa parte da ação do Espírito Santo na vida do crente. Eu gostaria que você expressasse, né, agora a tua opinião sobre o que você ouviu, se você compreendeu, se você foi edificado, não é? Se você gostaria de melhorar, o segredo é melhorar. Nós não podemos aceitar como estamos hoje, nem como estaremos amanhã, porque nós crescemos de fé em fé, de glória em glória. A Bíblia diz: quem for santo, se santifique mais. Então a santificação ela tem vários degraus e nós sempre teremos um degrau para subir, um degrau para galgar. E o Espírito Santo ele é o responsável. Você tem um jeito, eu tenho um jeito, não é? Então eu oro por você, você ora por mim e eu vou sendo aperfeiçoado. Deus, ele não quer mudar a tua personalidade, porque ele te fez assim. Você é assim. Agora, por causa do pecado, nós temos inúmeros defeitos e Deus quer tratar conosco. Por quê? Porque nós somos sal da terra e luz do mundo. O nosso comportamento ele tem muito peso. E na hora da dificuldade, na hora das provações, pesa muito o nosso nível espiritual, a nossa maturidade cristã. Então fique com essa palavra. Sábado nós vamos falar sobre Jó. As coisas que Jó disse, algumas coisas. Vamos ver depois da prova como Jó estava. E vamos ver também o apóstolo João. É o antes e o depois. Eu tenho certeza que você também teve o antes e o depois. Você já não é mais a mesma pessoa e certamente você vai melhorar muito mais. Amém? Deus te abençoe. Eu quero orar agora por você e eu quero que você me acompanhe. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado por esses momentos na tua presença. Eu te peço, ó Deus, a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos que estão assistindo, ouvindo essa mensagem, que o Senhor lhes dê a tua graça, fortalece, e em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu repreendo todo mal, toda a tentativa do inimigo de alguma maneira prejudicar os teus filhos. Dê a eles uma noite na tua presença, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ele esteja com cada um dos irmãos. Amém? Eu agradeço aqui a irmã Laudiceia, a irmã Fernanda, irmão Ademar, José de Laia, Deus te abençoe, irmão José, irmão Rosimeire, Deus te abençoe, a irmã Aparecida Santos, Deus te abençoe, a Jane, Deus te abençoe também, talvez a Priscila Michele esteja por aí também, Deus te abençoe, a Cris, Fabiana, eu não consigo ver o nome de todos, mas eu estou vendo aqui um número em torno de 22 visualizações, mas Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida e saber que você vai estar aí ouvindo, assistindo, me estimula e me anima. Amém? Deus te abençoe, viu? Estou vendo ali a Roseni. São irmãos que, graças a Deus, têm nos acompanhado.
Amém? Meus irmãos, até amanhã pela manhã, na nossa meditação diária, e no sábado à noite, se Deus quiser, estaremos na presença do Senhor. Amém? Descansem, vamos em frente, Deus é bom.